Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E hoje eu vou responder a seguinte questão: como se relacionar na cama com um homem preguiçoso? E aí? Primeiro ponto, vamos olhar para essa questão do preguiçoso, né? Por quê? Baseado em que você está falando que ele é preguiçoso, tá? Porque o que eu vejo muito acontecer, né? O casal, seja o casal de uma noite ou de anos, vai para experiência sexual, né? Daí o homem, ele não faz um sexo oral, não faz umas preliminares, às vezes não é um homem que nossa, deseja aquele corpo, beija aquele corpo, pega aquele corpo, né? Ele vai e quer ir logo para penetração, né? E daí a gente vai falar, o homem é preguiçoso porque ele não fez as preliminares, né? Porém, a gente precisa olhar para uma questão cultural, que é as pessoas aprendem a se relacionar sexualmente desta forma. Inclusive, em filme pornô é focado muito nessa questão da penetração. Então, os homens, eles aprendem muito no filme pornô e acabam replicando. Mas a gente também vê em filmes que, por exemplo, eu assisti o Sex Life, que é uma série da Netflix. Teve uma outra série também, um outro filme, aquele acho que é 365 dias, que tem essas questões sexuais, onde mostra o sexo que o homem tem a maior pegada, mas a pegada é o quê? Pegar e penetrar, né? A mulher tá louca lá, mas tá pegando e penetrando. Então, muitas vezes não tem um estímulo sobre essa questão de preliminares na mulher. Muitas vezes tem muitos homens que eles não fazem estímulos por ignorância, por desconhecerem, por terem aprendido isso daquela forma e ficam repetindo o padrão. E pior, se relacionaram com mulheres que eram ok para elas, né? Porque eu observo que tem muitos homens tântricos que eles vão para uma experiência sexual e às vezes eles querem fazer preliminares mais prolongadas e a mulher tá afoita para o momento da penetração. E daí parece que elas ficam até incomodadas por ele não estar tão ansioso para o momento da penetração. Então existe uma questão cultural que a gente precisa olhar, né? E antes de mais nada, é importante você refletir se você já conversou com ele sobre isso. Porque se você não tiver conversado com ele sobre essas questões, que de repente não está satisfatório a experiência para você, então de repente você pode estar julgando ele como preguiçoso, mas na verdade o motivo dele não fazer é outro, é por ignorância, entende? Então, uma coisa que eu acredito que é muito importante, seja no sexo casual, seja no sexo de anos, é a intimidade, né? Você fazer sexo com intimidade. O que é intimidade? Intimidade vem da palavra íntimos. Íntimos quer dizer mostrar por dentro, que você mostre o que você quer, os seus desejos. Então, se a pessoa não está explorando, por exemplo, o seu corpo, é importante que você fale, né? Só que muitas vezes é fácil para a gente falar da limitação do outro e é difícil a gente olhar para as nossas limitações, porque é uma limitação de muitas mulheres essa capacidade de se expor, essa capacidade de pedir, essa capacidade de conversar sobre sexo. Olha quantas limitações nós temos e eles têm. Percebe isso? Por isso que eu quero trazer um olhar assim amoroso e de compaixão para alguns homens que fazem isso por ignorância. Claro que não são todos, né? Então, o primeiro ponto é, se você está julgando ele como preguiçoso, converse com ele,
tá? Porque pode ser simplesmente que ele tá fazendo porque ele acha que é assim, e quando você começa a conversar, a trazer outras possibilidades, ele tá muito disponível para isso. Então, de repente, era só uma impressão sua e você pode resolver e melhorar aí as experiências sexuais, tá bom? Esse é um ponto, mas pode ser que não, pode ser que você já tenha conversado, né, sobre questão de sexo oral, sobre questão de preliminares, sobre a questão de dar beijo na boca, de abraçar, de querer, de saber que ele te deseja, que ele quer seu corpo, várias questões aí em relação à experiência sexual que você já trouxe para ele, que é importante para você e que nada muda. Daí a gente já começa a olhar com outros olhos, né? Porque inocente, ignorante, ele não é, ele já sabe que não está atendendo às suas necessidades. Ele já está sabendo, então a gente precisa olhar para esse homem com outro olhar, tá? Porque ele não tá tendo o esforço, a boa vontade de fazer coisas que seriam importantes para você. O que fazer com um homem que você já trouxe essas questões? Inclusive, eu tenho uma amiga que ela passou por isso. Ela estava num casamento bem de longo prazo e durante o sexo o parceiro, ele não beijava, não abraçava, não fazia preliminares, ele, sabe, ficava com o pau duro e colocava nela e era isso, a experiência sexual, e não estava satisfeita. E ela falava que queria ser beijada, queria ser abraçada e nada mudava, tá? Então, se você está se relacionando com um homem que mesmo após você falar tudo, você precisa avaliar se você está no lugar de amor próprio. Porque por que você está se permitindo viver uma experiência que não está satisfatória para você? Por que você está se permitindo viver uma experiência que tá bom para o outro, mas para você tá incômoda? Muitas vezes a gente se permite, né? Vivenciar nesse lugar. Eu já vivenciei isso antes do Tantra, mas não era com um parceiro preguiçoso, era com um parceiro que ele era meio agressivo na hora do sexo, e eu falava pra ele que me broxava, que não era legal, e ele sempre fazia as mesmas coisas. Só que eu continuava me relacionando com ele. Ele me batia, eu fazia cara feia e depois a gente continuava. Entende? Que a gente precisa também se dar o valor. A gente precisa se dar o valor e não se permitir vivenciar uma experiência que não está satisfatória pra gente. E o relacionamento precisa de ambos olharem para as questões, porque se ambos não estão olhando, acaba se tornando um relacionamento abusivo. O que é um relacionamento abusivo? Relacionamento abusivo é quando as questões de uma é ok e as questões do outro não é levada em consideração. Então tá boa para um, mas para o outro não, né? O relacionamento é como se fosse um sofá com dois lugares, né? Tem o seu lugar, tem o lugar do parceiro. Tem que estar confortável para os dois. Só que muitas vezes um dos parceiros vai esticando a perna, você vai ali pro bracinho do sofá, de repente até cai no chão para ficar confortável para ele. Por que que você está se permitindo de repente vivenciar isso? Precisa olhar para isso, porque se você está se relacionando com um parceiro onde você já trouxe as suas questões e ele não se importa, né, de fazer as coisas, você precisa olhar para isso. Colocar limites, falar que não aceita, ser firme naquilo que é importante para você e não aceitar se não tá bom para você, ok? Então é isso. E tudo isso passa por você desenvolver a força de se expressar, a força de ser uma mulher dona de si, que coloca as questões que são importantes para você na relação e que se as suas questões não são levadas em consideração, você tem um posicionamento referente a isso. Você não fica no lugar da mulher controladora que fica cobrando, gritando, nem da que fica se anulando para caber na relação. Você toma a melhor decisão para você, tá? Então, olha para isso, cuidado para não estar num relacionamento abusivo, porque se esse parceiro no sexo não tá olhando para suas questões, aonde mais ele não tá olhando para suas questões? Como que é o relacionamento de vocês, né? Será que ele é maravilhoso em tudo e chega na hora do sexo e ele não se importa?
Ou será que tem outros lugares que ele também não se importa, tá? E parando para pensar também nessa questão que muitas vezes ele só não está ali, né, fazendo mais coisas porque você não falou para ele, não questionou. Agora também, só para fechar o vídeo, eu queria também trazer uma outra questão que pode acontecer. Por quê? Existem pessoas com energias sexuais diferentes, tá? Então tem pessoas que têm uma energia mais calma. Então, às vezes, a pessoa, sei lá, você se relacionou com uma pessoa que tinha energia alta e essa pessoa, ela te pega como se fosse um furacão, você se sente desejada. A pessoa, ela tem uma energia alta para vivenciar o sexo. Daí você começa a se relacionar com uma outra pessoa que não tem essa mesma energia sexual. Só que quando você traz as questões, por mais que de repente ela não é da natureza dela isso, ela tá fazendo um movimento de esforço. Então, é preciso também reconhecer esse movimento de esforço, né, da pessoa. De repente, a pessoa tá aprendendo tantra e tá fazendo estímulos no seu corpo e fica 1 hora ou mais estimulando o seu corpo. E daí, às vezes ele não tá com aquela energia de furacão, de te devorar, mas ele tá ali esforçado dentro das limitações dele, querendo olhar para suas necessidades, né? Então é importante que a gente olhe para isso, porque às vezes a gente também idealiza muito, né? Porque a gente compara com o outro anterior que tinha uma pegada incrível e de repente esse não tem a pegada, mas ele tem ali a dedicação, a presença e tá comprometido com o seu prazer, né? Daí você precisa olhar também para isso, porque às vezes a gente fica também buscando um perfeccionismo, comparando, e daí parece que nunca vai ficar bom, né? Por mais que a outra pessoa se esforce, nunca vai ficar bom. Mas daí, nesse caso, não é de jeito nenhum. Um homem preguiçoso é um homem simplesmente que está se esforçando, mas que não tem a pegada que você gostaria. É uma outra situação, mas eu senti de compartilhar também aqui no vídeo, tá bom? É isso. Se você quiser aprender as técnicas do Tantra, eu tenho o meu curso online de Tantra, onde eu ensino meditação tântrica, massagem tântrica e sexo tântrico. Eu vou deixar o link para o meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo essa questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificada sempre que subir um vídeo novo. Me acompanha também nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram, tem também o canal do Telegram, ó. Os links estão todos aqui abaixo na descrição do vídeo. E é isso. Gratidão e até mais!